vivo. Deixa eu ver se está certo aqui. Agora. Olá, boa noite, gente. Que a paz esteja com todos. Estamos aí mais uma vez com a nossa live livre. É um momento em que a gente faz um bate-papo sobre os mais diversos assuntos. Não é à toa, né, que a gente sempre costuma dizer, né, que essa live é livre e aborda de forma livre todas as temáticas, em especial as temáticas da vivência diária. E aí, a gente está trazendo na noite de hoje um tema que, sem dúvida nenhuma, é um tema que afeta, né, a todos nós, que é sobre a vivência em espírita, em vivência em família. E aí, na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de ter um amigo do coração, um irmão, um trabalhador do que eu costumo chamar, né, da casa que eu costumo chamar como sendo a minha casa-mãe, que é o Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, que fica lá em Piedade. E na noite de hoje é o Alisson Guedes. Não vou chamar ele de doutor não, que ele disse que não gosta disso não, dessa história de... O título fica totalmente fora disso. Exatamente. Meu amigo Leandro, boa noite a todos. Boa noite, que querido. Estão nos assistindo e ouvindo. De fato é uma alegria poder, usando dessa tecnologia, não só lhe escutar via Zap, mas poder lhe ver e a gente de fato conversar, né? E que fico muito feliz de você realmente já ter chegado a esse nível de entendimento que título é só para coisa de terra. A gente fala de coisas do espírito, e espírito não tem essas coisas não. Exatamente. O Alisson, então, além de apresentá-lo assim como amigo e como trabalhador do Jefa, se quiserem saber sobre profissão, ele também é professor, né? Professor universitário, né, Alisson? Também. Pois gente, vamos resgatar direitinho nessa existência, né? Exatamente. Tô brincando. Bom, meus amores, muito. Já temos as pessoas aí começando a chegar. Quem está chegando, a gente pede que compartilhe, né, porque esse tema é sempre muito importante. É um tema que, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, a gente tem que compreender o que é família, né? A gente tem que compreender em que situação a gente deve aprender, inclusive, né, Alisson? Porque embora todos nós, né, temos, precisamos ter, né, algum laço, mas essa vivência é sempre uma aprendizagem, né, Alisson? Muito. Realmente vamos dizer que é a escola primeira, e eu considero como sendo a mais importante, né, de todos nós aqui na Terra. De fato, olha quem está falando com a gente, Patrícia. Patrícia, meu anjo. Beijo, já está sempre acompanhando. Está sempre acompanhando as lives. Patrícia é minha amiga de colégio, viu? Minha amiga de colégio, Legal. Nos reencontramos no movimento. E aí o pessoal já dando boa noite. O pessoal que está chegando. Boa noite. Ainda tem aqui mais que não fez comentário. Tem a Maria Fátima, que está assistindo. A Patrícia, a Gleise, a Jaqueline Carvalho. Enfim, as pessoas estão chegando aí que quiserem, inclusive, já trazer algumas colocações, né, a respeito dessa temática. A gente vai fazer hoje um pouquinho diferente, que Alisson vai fazer uma explanação a respeito dessa temática, né, de vivência em família. Mas aí essas perguntas que vocês queiram fazer sobre esse tema, logo após essa pequena explanação que ele vai fazer aí de uns 20 minutos, depois a gente volta e aí vai trazer no máximo, né? E a gente vai trazer aí algumas perguntas, que são aquelas perguntas que a gente costuma dizer. Tem algumas que são um pouco até, vamos dizer assim, um pouco mais complicadas, né? Mais difíceis, mas, por exemplo, como é que eu aprendo, Alisson, a viver bem em família, apesar das dificuldades? Isso vai deixar para
Vamos deixar para depois. Daqui a pouco a gente fala. Não vamos começar com problema, não. Vamos começar com a solução. Vamos lá, vamos lá. Pronto, querido. Fica aí à vontade, faça a sua explanação aí durante esse período aí, e as pessoas já podem ir trazendo né, já ir anotando as perguntas. Ó, mais gente chegando aqui, ó. Glaze Mary. Muito bem. Avani. Meu amigo, você vai me permitir, obviamente que eu sei que você vai fazer uma prece só para a gente. Sem eu, dúvida particularmente, nenhuma. né? Em especial, já que a gente vai falar, eu gostaria de fazer uma prece, tá bom? Ok, tá ótimo. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia em nossa existência, de estarmos neste momento utilizando dessa ferramenta que hoje estreita fronteiras, que faz com que tenhamos a possibilidade de ver e ouvir os amigos, onde quer que estejam em nosso planeta, e de alguma forma utilizar como ferramenta de divulgação do teu evangelho, da doutrina espírita. Portanto, Jesus, sendo mais uma tarefa em tua seara, gostaríamos de pedir a tua proteção, a inspiração dos benfeitores amigos, assim como para todos aqueles que estão abrindo espaço em sua agenda para, de alguma forma, nos dar a atenção e poder partilhar com esse momento de aprendizado. Ser com eles, Jesus, ser com todos nós, hoje, por todo sempre, assim seja. Bem, meus amigos, o tema, ele de fato, ele é um tema que vai exigir de nós alguns conteúdos básicos da doutrina espírita. A perspectiva que o espiritismo nos dá da família, ele não diferencia em termos de conteúdo para a vivência, mas ele nos dá a razão, o porquê vivermos utilizando do evangelho, dos valores do evangelho, como um mecanismo de exercício para ser vivenciado no núcleo familiar. Antes de mais nada, preciso então voltar a alguns conceitos que não serão extensos, mas sem eles se torna muito complexo nós conseguirmos falar de família, né, de uma maneira que nos traga uma base racional para essa vivência dos valores. Gostaríamos de lembrar, primeiramente, a figura de Deus como sendo a inteligência suprema. Sendo ele a inteligência suprema. E segundo Allan Kardec, apresentado em O Livro dos Espíritos, e mais aprofundado em A Gênese, ele apresenta os seus atributos. Nesses atributos, veremos, dentre eles, a figura de ser soberanamente justo e bom. Então, isso nos leva ao primeiro raciocínio que gostaríamos de deixar aqui como um marco inicial. Ora, se Deus é a inteligência suprema e ele traz como um dos atributos ser soberanamente justo e bom, não existe ninguém que se encontre dentro do seu núcleo familiar de maneira equivocada. Esse é o melhor local para que nós nos encontremos neste exato momento. O segundo ponto é que precisamos ajustar as nossas vistas para enxergar e vivenciar aquilo que nós já temos como conteúdo. Somos espíritos imortais em experiências terrenas. Isso não é algo que deve ficar na teoria, é algo que deve nos ajudar a fazer esse ajuste de vista e de entendimento. Ora, na medida em que eu entendo que eu sou um espírito e venho à Terra, e obviamente neste processo retorno à Terra, nesse ínterim, neste intervalo entre uma encarnação e outra, nós nos encontraremos na erraticidade, de volta ao plano que originariamente nós pertencemos. Neste momento, iremos nos deparar com a expressão da lei máxima em nós, que é o contato direto com a consciência, independente das limitações que a matéria possibilita. Diante disso, nós teremos ali o grande impacto, a grande surpresa de, passando pelas leis divinas que se encontram escritas em nossa consciência, podemos fazer uma reavaliação da nossa conduta na Terra, não só frente a determinadas pessoas, mas essa avaliação como um todo.
Isso há de gerar em nós uma consequência ora positiva, ora negativa, onde diante do lado negativo, daquilo que a nossa consciência nos cobrará, nós iremos solicitar a este Deus, que é a inteligência suprema, que ele nos dê a oportunidade de retornarmos à Terra para repararmos os equívocos, fazendo com que esta reparação passe a fazer parte da herança espiritual de cada um de nós. É a experiência vivida agora de uma maneira correta, reparando os equívocos do passado, mas que este reparo nos dará como consequência a experiência, a vivência da virtude, ou o aprendizado dessa virtude que precisamos. Assim, é preciso chamar a atenção, e as obras, temos inúmeras que nos falam sobre isso, das quais a mais famosa é Missionários da Luz, de André Luiz, mas poderíamos citar, por exemplo, Temas da Vida e da Morte, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vai trazer com detalhes a preparação de cada um de nós como espírito neste período de erraticidade, ou seja, entre as duas existências materiais, esse planejamento reencarnatório. Este planejamento reencarnatório, ele vai nos trazer todas essas realidades que hoje nós estamos vivenciando. Então, as pessoas que fazem parte do nosso clã, os nossos tutores, os nossos irmãos, os parentes mais próximos, aqueles mais distantes, ora consanguíneos, ora não consanguíneos, de maneira que nós possamos nos achar vinculados, porque é a continuidade de uma história onde a divindade, sendo a inteligência suprema, conhecendo as nossas necessidades e as necessidades daqueles que irão nos receber, fazem, ou essa divindade faz, esse planejamento perfeito para que haja um entrelaçamento entre as necessidades daqueles presentes. Ora, isso também se expressa no corpo que irá ser desenhado pelo perispírito, este sim, trazendo uma polaridade para que nós possamos adquirir a experiência na polaridade que nos encontraremos. Se for o homem, precisaremos passar pela experiência para adquirir os valores que a masculinidade possibilita, bem como mulher, a mesma realidade. Quando chegarmos à família, essa estrutura familiar que irá nos abraçar, trazendo suas afinidades e diferenças, ela expressam nada mais, nada menos do que a nossa realidade do ontem, onde há aí encontros e desencontros. E não nos encontramos, obviamente, partindo do princípio de que Deus é a inteligência suprema, não nos encontramos nesta família ao acaso. Quando crescemos, apresenta-se agora as nossas más tendências. Às vezes, passamos a ter dificuldades dentro do lar e até mesmo questionamento de onde surgiu essas situações. Porque às vezes ela surge como algo, né, com grande intensidade, mas que nós não conseguimos achar o ponto de origem. E aí o espírita, por sua vez, consciente dessa realidade, de que Deus é soberanamente justo e bom, que há um planejamento reencarnatório, e este planejamento ele é para dar certo, nenhum planejamento reencarnatório é desenhado para dar errado, é importante nós falarmos isso. Então nós voltamos a este palco terreno numa maneira ajustada, com todas as ferramentas necessárias a que nós venhamos a vencer esta prova da existência. Cabe a cada um, portanto, compreendendo esse mecanismo que deve ser revisto dia a dia, compreender a realidade em que se encontra. Qual o tipo de família? Porque mesmo aqueles que venham a dizer que a parentela, porque a doutrina espírita apresenta a parentela espiritual e a parentela corporal, mesmo aqueles que se apresentem ou que afirmem se encontrar numa família cuja parentela é corporal, ou seja, não há uma afinidade, não há uma consanguinidade no sentido mais profundo, apenas a da genética,
usam para justificar determinadas condutas. E nós gostaríamos de dizer que até neste caso há um planejamento reencarnatório e a necessidade de se encontrar vinculado àquele clã. Qual a melhor atitude? Qual a melhor escolha para a vivência em família? Mais uma vez, compreendendo que se ontem nós deslustramos, se ontem nós agimos mal com esses indivíduos que hoje trazem, às vezes, até uma má vontade conosco, não há outra opção que não a superação, o que Jesus classificaria como sendo renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Segui-lo nada mais é do que optar pela vivência do evangelho neste lar, na intimidade da casa. Porque é muito fácil nós sermos espíritas, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes na casa espírita, com quem comunga da nossa realidade. No entanto, a prova maior de que nós estamos nos tornando espírita é a superação das nossas más inclinações, e que frequentemente aparece com mais clareza quando estamos no interrelacionamento dos nossos próprios lares, porque desafivelamos essa máscara, a persona. Por isso, é no lar, na casa, onde nós devemos nos esforçar para perceber aquilo que precisamos melhorar e fazermos o possível para a superação dos nossos limites. Por isso, viver em família é tão desafiador, porque essas relações encontram-se feitas como uma teia desde muito tempo, de tal forma que agora se faz necessário, em alguns momentos, fortalecer os laços, em outros, desatar os nós, de tal maneira que, independente da condição em que nos encontremos, a fatalidade será todos os familiares chegarem à condição de viver uma parentela espiritual, onde irão representar a sublimidade do sentimento que deve prevalecer. É isso que nós gostaríamos de falar inicialmente, para que sirva como um norte daqueles possíveis questionamentos que venham a surgir. Então não esqueçamos, Deus, a inteligência suprema. Segundo, a nossa realidade de espírito imortal que nós somos. Os vínculos que formamos no passado, normalmente relacionados a alguns equívocos. Terceiro, o planejamento reencarnatório, onde essa inteligência suprema permite que os seus prepostos, os trabalhadores desta seara, possam planejar o nosso retorno, para que a gente encontre na Terra as ferramentas ajustadas para ganharmos a libertação ou a liberação da nossa própria consciência, que às vezes nos aponta os equívocos. Então, com essa tríade, com esse conhecimento, nós temos como olhar para a família com um ângulo diferente. Facilita o entendimento, mas em nenhum momento haverá uma facilidade em termos de eleger a conduta certa. Mas quando somos e estamos apoiados na razão, ou seja, sabemos da necessidade que temos de trabalhar esses valores, obviamente, não caberá amanhã nenhuma desculpa, nenhum pretexto. Só a nós cabe, de fato, atingirmos a meta. Então, desde já, me coloco à disposição do Leandro ou de quem quer que seja, para que possamos conversar sobre esse assunto tão complexo que é a família. Amigo Leandro, fico no seu aguardo. Olha o som, tá sem o som. Agora. Muito complexo, né? Pois é. Bom, gente, já tem algumas perguntas já aqui do pessoal que está acompanhando. Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar aqui para ver se eu passei alguma logo no começo. A Isabel, que deu boa noite, disse que é sempre bom ouvir vocês. Muito obrigado. Obrigado, meu anjo. Deus te abençoe, viu? A Gorete dando boa noite à família Chico. Boa noite, Gorete. A Gleise, boa noite a todos. A Vani, boa noite. O pessoal do Canto da Paz, lá de
Xangrande. Um abraço para vocês, queridos e queridas. A Creonice. Você conhece a Creonice? Teve que conhecer, né? Conhece. Porque às vezes a gente não liga o nome à pessoa. Eu acho Mas com que certeza conhece. conheço. A mãe de Patrícia. Ah, conheço. Demais. Um beijo. Espero, Creonice, que tenha transcorrido tudo bem, viu? Durante essa semana também. Vibramos por isso. A Marisa Vilarim, que sempre nos acompanha. Boa noite, luz e paz para todos nós e toda a humanidade. Francisco Goretti, assim seja. A Patrícia fazendo os convites, né, o pessoal. Pronto, lá vai a primeira pergunta. A família é a que nós escolhemos ou nos é imposta para algumas correções? Normalmente, isso aí a gente vai estar... É uma pergunta bem interessante porque ela vai abrir alguns leques. A priori, acredito que na condição em que já nos encontramos, a maioria de nós, ela já é uma escolha nossa. O nosso próprio nível de consciência, quando a gente se depara com esses equívocos do passado, a gente solicita o retorno. Eu gosto muito de usar uma obra bem conhecida da doutrina espírita, muito, inclusive. E o pessoal diz, mas Alisson, tu fala tanto nessa obra. Isso é porque eu acredito que a maioria dos espíritas, mesmo aqueles que não gostam muito de ler, já leram. Nosso Lar. André Luiz vai lembrar, vai ter uma surpresa muito grande quando ele pergunta sobre o pai dele. E ele descobre que o pai não era aquilo que ele achava, né? Que se encontrava nos umbrais, junto com algumas amantes. E a grande surpresa que ele tem é a mãe, que já no nível mais elevado solicita retornar à Terra para casar com ele novamente e receber aquelas amantes como filhas. Então a gente vai percebendo que, de fato, nós, na condição que nós já temos hoje, a gente, essa família, ela de fato, ela é uma escolha nossa, junto aos mentores, né? Para, obviamente, dentro dessa possibilidade de êxito. E isso é que é muito importante a gente lembrar. Porque às vezes tem situações que os próprios mentores dizem, não é a hora, agora não, mais adiante. Então, nesse momento em que eles dizem mais adiante, é que a gente vai ter condições de reparar esses equívocos. Então, frequentemente, sim, a gente tem... essa família foi a família planejada por nós, na espiritualidade, e repito, com possibilidade total de êxito na encarnação. Ou seja, a questão do eu não pedi para vir nessa família, essa quantidade de pessoas que podem dizer isso é mínima, né? Mínima. Como eu lhe disse, eu acredito muito. Quando é que a gente vai ver essa condição das, vamos dizer assim, de uma reencarnação compulsória? A gente vai ver isso nessas situações muito difíceis, né? Naquelas famílias cuja situação é muito complexa. Eu estou falando financeiramente, de estruturação social, que vivem num meio muito promíscuo. Então, frequentemente, também não é aleatório, vale salientar isso. E, obviamente, surge uma pergunta. Eu acho que alguém vai acabar perguntando, sim, Alisson, mas como assim não é aleatório? Onde vai ter aí a relação, então? Simples. Nós não podemos esquecer, quem vai falar sobre isso, eu gosto muito de citar sempre o espírito que fala sobre, para que as pessoas possam ir atrás do conteúdo, para ver que não é uma questão de ponto de vista, né? Mas o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos mostrar o seguinte, que todos nós somos acompanhados de espíritos, todos nós. Temos uma parceria, nós temos um grupo de espíritos que nos cercam. Então, até esses que estão numa situação muito difícil, eu estou falando desse grupo, né, de pessoas que vivem em situação social muito complexa, no meio às vezes promíscuo, e que de uma hora para outra surge essa questão da gravidez, quem reencarna é o espírito que é afim, que tem uma afinidade, é o que está mais próximo. Então, não há um planejamento junto a ele. Não há um planejamento junto a ele, como nós acreditamos que há conosco. Mas há um planejamento, do qual ele não fez parte, mas há um planejamento. E aí ele reencarna, né? Então, assim, até quem diz, mas eu engravidei, tive um filho e foi uma questão assim que não foi planejada. Assim, talvez não tenha sido planejada na sua cabeça, mas o espírito que reencarnou tinha afinidade com vocês, a tal ponto que era ele que estava próximo. Então, assim, a divindade não erra. A gente precisa lembrar sempre disso. É verdade.
Gilvânia está acompanhando também a gente. Cristina Sena, boa noite, família Chico, ela é trabalhadora aqui do Chico. E aí vejo o comentário, dentro desse comentário dela, né? Que tema tão preciso, principalmente nesse momento de pandemia. Aí eu coloco uma pergunta, na sua opinião, e você tem visto, e pelas próprias questões, né, em termos espirituais. Esse processo aí de pandemia que, de certa forma, a gente está sendo colocado, né, de forma compulsória a passar mais tempo nos nossos lares e, consequentemente, dentro da nossa família, né, dentro do seio familiar. Na sua opinião, essa pandemia ela ajudou mais ou ela atrapalhou mais a vivência em família? Eu acho que ela acaba ajudando a gente tirar as máscaras. Se a gente vai ter a vivência ou não é uma questão individual, mas ajudou muito a tirar a máscara. Por que a máscara? Porque às vezes as pessoas não tinham tempo de estar em família. Então, a Fivelar vem em especial nesse período de redes sociais, né? A gente tem as famílias ali sendo expostas como se fossem famílias totalmente perfeitas, e há pais que não conheciam sequer seus filhos direito. Então, no momento em que eles se voltam para dentro da casa, eles passam a ver aquilo que de fato construíram durante a formação. Então, quem é meu filho, quem é minha filha, e os filhos em relação aos pais. Porque agora não é mais aquela convivência só de final de semana. Porque tem muito pai, tem muita mãe que, por conta do ritmo, né, vai falar o básico, o trivial, a parte boa. Agora não. Agora é a hora, de fato, de todo mundo ver o que é que tem dentro de casa. O que foi que eu fiz ao longo desses anos? Vamos ver qual foi a estrutura que eu construí. E aí se torna desafiador. Porque tem pai que vai tomar um susto. Vai dizer, eu não sabia que era isso. Eu não sabia que era assim. Né? E aí vai ser a hora de redimensionar algumas coisas. Então eu acho que essa pandemia ela está servindo muito para a gente, como é que eu poderia dizer, conceituar, né? Reconceituar algumas coisas, reconsiderar, né? Porque a gente está vivendo uma realidade que de fato não é simples, né? Dentro do lar. E é interessante que, assim, dentro daquela família onde, por exemplo, o marido trabalha e a esposa fica em casa, tomando conta dos filhos, né, educando os filhos, cuidando do lar. Aí o camarada chega no final do dia, cansado do trabalho. Aí tem muita coisa que ele não viu acontecer. Não é? E aí ele chega agora e vai perceber o quanto dá trabalho, inclusive, de cuidar de casa, cuidar dos filhos, ver que os filhos nem sempre são aqueles anjinhos, né? Que Exato. Vai ver por que é que as mães muitas vezes dizem assim, quando seu pai chegar, eu vou dizer. Exatamente. Porque aí é como você diz, né? Tira-se as máscaras, né? E aí o camarada chega em casa já não vai estar também achando que a esposa não fez nada dentro de casa, né? É uma coisa boa, inclusive, que eu estava dizendo, né? Eu acho, tem mulheres que hoje que acham ruim quando dizem assim, eu sou do lar. Eu particularmente eu tenho um total respeito por vários aspectos, por vários. Não cabe aqui citar todos, mas não há trabalho mais nobre e de fato trabalhoso, porque ele não tem fim. E muitas pessoas estão tendo a oportunidade agora de redimensionar, inclusive, isso. Porque você toma o café da manhã, está na hora de fazer o almoço. Mas antes você tem que arrumar a casa. Você tem que tomar conta dos filhos. Aí faz o almoço, vai lavar os pratos. Vai ajeitar. Quando dá no metade da tarde, você já tem que pensar no jantar. E aí você vê quão extraordinário é esse trabalho. Eu particularmente, Leandro, guardadas as proporções, obviamente, mas eu vejo como o trabalho da própria divindade. Ele é um trabalho de bastidor, mas que se ele não existisse, nada aconteceria. Então, assim, as pessoas quando dizem, eu acho que deveriam encher o peito, honestamente, porque são exemplos, particularmente eu acho, né? Porque é um trabalho silencioso, mas é a maior valia que existe, porque você está exercitando primeiro o servir, né? E o segundo, que tudo que acontece fora é fruto desse trabalho que é feito dentro, silenciosamente.
Então, muita gente agora está valorizando, porque às vezes tinha alguém para fazer uma coisa, para fazer outra, e tiveram que dispensar, né? Normalmente tem que dispensar para agora assumir, e aí você vai poder ver quão valoroso é esse trabalho. E muito. Não é? Quem deve estar gostando, inclusive, de ouvir isso, é essa daqui, ó, Sandra Obrigado, Rosa. Sandra. É minha esposa. Olha aí, que beleza. E aí ela está dizendo para você aí, né? Que bom ter conosco, Alisson. Mesmo sendo à Mesmo tempo à distância. distância. Abraços. É verdade. Muito obrigado. É engraçado que a tecnologia é um distante perto, né? Que a gente se sente assim meio perto, né? Vou ver aqui mais perguntas. A gente está aqui, Jane Dark, Jane Dark, acompanhando. Boa noite. E aí, uma pergunta da Patrícia. Como sabermos no íntimo se estamos fazendo aquilo que nos programamos a realizar com e no nosso clã? Se em dados momentos nos sentimos esmorecidos e ou perdidos nos caminhos a seguir. Não se preocupe que vai ter umas perguntas muito boas, viu? Para responder. E de Patrícia logo, tenho certeza. É muito difícil. Se a gente soubesse de fato que a gente está cumprindo 100% à risca o nosso planejamento, era sensacional. Mas ela colocou uma palavra ali que eu acho muito pertinente e que talvez seja ela um bom indício. É a questão do esmorecido, do cansaço. Porque normalmente o certo nos cansa. O certo nos leva a essa exaustão, porque vai exigir de nós sair da zona de conforto. Normalmente o que não nos tira da zona de conforto é aquilo que frequentemente atende aos nossos desejos, atende à nossa facilidade, a porta larga. Então, quando a gente começa a trabalhar no caminho certo, frequentemente é esse que nos cansa, porque vai exigir de nós valores que ainda não temos em plenitude. Então, eu acho que esse esmorecimento, esse cansaço, é algo positivo. Quanto ao fato em que ela coloca ali, né, de estar perdido, bem, eu acho que esse perdido ele tem muito a ver, eu inclusive estava falando hoje no Jefa sobre isso, essa visão que a gente às vezes tem da divindade, uma divisão muito antropomórfica, de achar que ele vai ter raiva, que não é o caso, estou falando, mas essa visão que a gente tem, porque afinal de contas, um pai e uma mãe, quando age de forma consciente, que busca orientar, ele sempre faz para o bem. A grande dificuldade que a gente vai ter é encontrar o limite entre a nossa realidade em sociedade, terra, e a nossa realidade de espírito imortal, para a gente encontrar esse equilíbrio de estar na terra sem ser da terra. Então, passar esses valores para os filhos é aí o grande desafio. Mas, repito, esse cansaço é um bom sinal, porque é sinal de que a gente, pelo visto, está no caminho. Porque é o sinal, às vezes, do não, é da explicação, da orientação, porque o mundo diz muito sim, em termos de coisas equivocadas. E os pais, às vezes, em especial os espíritas, perdem a coragem de dizer não. São vencidos pelo mundo. Então, quando ele está aí apresentando esse cansaço, é sinal de que ele está vencendo, de alguma forma. Porque é a resistência, é a força para superar a força oposta. Para superar a força oposta, que é aquela que quer levar a gente pelos caminhos mais fáceis. E é nessas horas que a gente esquece, né, da orientação de Jesus, seja seu sim, não, sim, não, seu não, exato. não. Não, e para os pais eu vejo isso muito, viu, Leandro? É um desafio. Eu vejo, né, eu acompanho familiares, amigos próximos, e não é fácil, não. E acredito que não é que pai não tenha responsabilidade. Todos os dois têm, mas a mãe tem uma questão muito especial, porque o vínculo feminino com a mãe, né, materno, ele é muito especial. E dentro dessa questão do sim, sim, do não, não, é aí onde a gente também lembra de um pequeno detalhe, né? Às vezes as pessoas costumam fazer alguns comentários e é aí que a gente percebe quando passa pela experiência, porque assim, antes de passar pela experiência, seja ela qual for, a gente tem uma certa visão. Nesse caso específico, né, no processo de educação dos filhos, tal, você já viu que é muito mais fácil a gente educar o filho dos outros? Sempre.
A gente sempre tem uma resposta, tem que ser. Às vezes até diz assim, se fosse meu filho, não fazia isso. Lá na frente, quando a gente passa pela experiência, está o nosso filho fazendo aquilo que a gente dizia que se fosse meu filho. É porque entra muito naquele contexto, por isso que eu comecei essa conversa da gente relembrando aqueles itens, né? Deus, Espírito, reencarnação e os laços. Esses laços são muito sérios. Esse passado se torna muito presente. E você mudar isso não é simples, porque o homem velho fala mais alto. Então é muito difícil. É verdade. Né? Aqui um comentário de Goretti, né? Sou muito grato a Deus pela minha família. Isso é muito Maravilha. bom, né? Quando a gente tem a condição, né, de dizer... Está na parentela espiritual, né? Já está na parentela espiritual, assim é bom. Ricardo Maciel nos acompanhando, boa noite. Boa noite. Aí Goretti disse assim, é verdade, Alisson, a dona de casa já vai dormir com a programação do dia seguinte. Dia seguinte. Não tem fim. Me responda quando é que ela tira férias. Não tira. Né? Então, assim, é um trabalhador incansável. Me lembra muito Dona Laura, mãe de Lísias, no nosso lar. Né? Quer fazer alguma colocação dentro disso? Dentro da questão de Lísias? Não, é porque assim, é como eu estou lhe dizendo, aquele livro eu acho muito pertinente, porque a gente ouve muito, com todo respeito, e não vai aqui nenhuma crítica, né? Mas é um movimento feminista, mas um feminismo de revanche. Né? Às vezes é um feminismo de revanche. E acha menos importante existir esse papel dentro da estrutura familiar. Então, assim, o feminismo espírita, vamos usar esse termo, né? À luz da doutrina espírita, ele acrescenta papéis, ele de fato dá todos os direitos, né? Mas as funções, o livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Direitos iguais, sim, mas as funções não. Porque existe uma função, né, da estrutura, da personalidade feminina na formação do ser, bem como também existe da masculina na formação da criança. Então, as pessoas não podem deixar de lado essas funções que são fundamentais. Ah, Alisson, mas você está falando aí de trabalhos do lar, mas isso aí representa muita coisa. Muita. Né? E não há demérito nenhum. Ninguém é mais nem menos. Eu, particularmente, posso dizer a vocês que eu tenho um trabalho dentro da minha casa e gosto de fazer, porque eu acho que nós precisamos parear. A gente precisa... Todo o trabalho dividido, ele é mais fácil para todo mundo. E acrescenta nos valores do espírito. Então, e se a gente entender que eu sou espírito, e como espírito eu faço a dança das cadeiras, então eu não posso nunca achar que isso não é um trabalho importante. Porque amanhã serei eu a fazê-lo, né? E talvez sofra algumas consequências por conta disso, para aprender na pele aquilo que a gente poderia ter aprendido sem ter nenhum tipo de sacrifício. Então, a mãe, Dona Laura, vai falar muito isso. Ela fica em casa, ela toma conta, ela trabalha com as crianças, ela trabalha na evangelização, trabalha para a coletividade, mas ela não perde a função de ser aquela pessoa também de dentro do lar. E aí eu chamo a atenção dos homens, né? Porque os homens também têm esse papel, como eu lhe disse, né? A gente estava muito acostumado a dizer, tu fica e a gente vai. Não. Vão ambos, voltam ambos e estruturam esse lar, né? Esse trabalho, ambos. A realidade mudou. E a gente precisa entender isso. Não é verdade? Pura verdade. Eu fico imaginando. É que assim, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, né? Aí a gente vai olhando para o passado e vendo os erros que a gente mesmo cometeu. Por exemplo, a gente passou, como eu estava comentando antes, né? O camarada trabalha, aí chega em casa, tem a esposa que passou o dia todinho trabalhando, muitas vezes de forma ingrata, né? Pelo marido. Aí o marido chega no final de 11 meses, 12 meses, aí como ela tira férias, aí quer ficar em casa relaxando. Exato. Aí vem, eu tô de férias, minha filha. Aí a esposa pode chegar e perguntar, e eu quando tiro? Quando tiro. Pois é, então, essa falta de sensibilidade nossa, né? Que às vezes a gente não se apercebe dessa realidade. Então, particularmente, como eu faço, eu vejo essa questão do valor. Então, é como você diz, a gente vai aprendendo. Basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Daí, porque olha a escola daí, da família. Então, a escola de valores, a gente saber se colocar no lugar do outro é muito bom. Né? O problema é que, às vezes, a gente demora muito, né, a aprender, né? Eu mesmo demorei muito.
Mas que bom que acordou, né? Essas coisas que eu estou falando agora, não é porque antes eu era, sabe? Não, é que eu aprendi, né? Hoje ainda cometo muitos erros, né? Mas eu vejo o quanto eu já cometi de erro no passado. É porque, Leandro, uma coisa que eu acho interessante em nós espíritas, sabe? Na verdade, no espírita não, no religioso como um todo. Ele quer demonstrar que agora ele de fato é um religioso verdadeiro, um espírita, um católico, um evangélico verdadeiro, com movimentos macros. Quer fazer uma mansão do caminho, quer fazer um negócio, coisa grande, quer mostrar que está fazendo. O difícil, a verdadeira, como é que eu posso dizer assim, a verdadeiro efeito do que a gente aprende é exatamente no pequeno. Quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando você percebe que diz assim, ontem eu fazia, graças a Deus que hoje eu já não faço mais. Pronto, aí a gente está sendo. É verdade. Você sabe que teve uma mãe que uma vez veio conversar comigo e disse assim, Leandro, eu gostaria muito de saber qual é a minha missão. Porque a gente vê as pessoas, né, dizendo assim, fulano veio com a missão de fazer tal coisa, de ser um grande palestrante, de fazer uma animação do caminho, como você está dizendo e tal. E aí ela chegou para mim e perguntou, e eu? E eu? Qual é a minha missão? Aí eu perguntei, a senhora é mãe? Eu disse, sou. Eu digo que é uma missão maior do que essa, mais difícil. Porque ela das missões mais difíceis. Altamente complexa. Altamente complexa. E eu não conheço nenhum dos grandes que não tenha passado pelo braço de uma mãe e de um pai. Em especial de uma mãe. Exatamente. Jesus, Francisco, todos eles. Francisco só foi Francisco graças à mãe que soltou. Isso. Tem que agradecer não, Cristina, é a verdade. É a verdade, pode acreditar. Eu não estou falando isso para estar agradando não, porque quem convive sabe que eu não sou disso, mas de fato a gente espírita precisa aprender a enxergar esses detalhes. E a vida em família, o sensacional é isso. Porque como diz o Velho Testamento, a gente vai ser testado, a gente vai pagar na terceira e na quarta geração. Ou seja, os valores que eu imprimo na minha família hoje serão os valores que eu irei responder quando eu retornar ao seio dessa família. Aí eu venho na figura do neto, do bisneto, sofrendo aquilo que eu plantei lá atrás. Porque os filhos vão aprender, talvez não mudem, levam adiante a mesma coisa, e quando eu reencarnar novamente no seio da família, eles vão imprimir aquilo que eu joguei lá atrás. Aí eu sinto na pele. Mas não pode ser desse jeito, mas fui eu que plantei isso lá atrás. Então, se a gente olhar para a família com mais tento, com mais atenção e perceber que essas relações já são de ontem, vamos aproveitar agora. Vamos correr agora. Se a gente crescer um pouquinho, já está valendo. O que não pode é estagnar. Perfeito, exatamente. Né? A Rita falando aqui, né, que a minha família é uma bênção de Deus, somos todos família. Isso, Rita. Olha as perguntas. Olha lá. E se essa família falir, por que tudo é tão difícil? É tão difícil porque fala o homem velho mais alto. É muito bom essa pergunta, porque provavelmente a família ela não fala uma vez só, não. Ela fala algumas vezes. E, obviamente, a paciência divina nos dá a possibilidade do recomeço. E por que é tão difícil? Por causa de uma passagem que eu gosto com muito carinho. Quer dizer, tem várias, né, do Evangelho, mas tem, em relação a isso, eu gosto muito quando Jesus fala a alguns escribas e aos seguidores de João Batista, quando ele diz assim, não se põe vinho novo em odre velho, nem se põe remendo de pano novo em roupa velha. Esse é o nosso problema. E eu incluo o nosso mesmo, de todos nós. O que é que Jesus quis dizer com isso? O vinho novo, quando você coloca no odre, o odre é aquele saquinho de couro, né? Quando você tem um odre novo e um vinho novo, o vinho novo ele fermenta. No que ele fermenta, ele expande o couro. Como o couro é novo, ele consegue expandir. E não tem problema. Mas quando eu pego o vinho novo e boto num odre velho, o couro já perdeu a flexibilidade. Quando ele fermenta dentro desse odre velho, rompe. Aí ele diz, tanto perde o vinho como perde o odre. O que é que isso significa para a nossa vida?
É exatamente a pergunta. Né? Por que é tão difícil? Porque a gente quer solucionar os problemas antigos da forma antiga, anunciando que a gente, na verdade, é um homem novo. Ah, eu sou espírita, mas a minha relação de família é uma família que já vem de muito tempo. E aí eu quero usar a mesma metodologia. Ora, a gente precisa, de fato, na hora em que a gente conhece o espiritismo, se esforçar, superar as nossas más inclinações, que é esse homem velho. Não dá para, não dá mais. Se você já sabe que tem que ter paciência, tem que se esforçar para ter paciência. Vai conseguir? Não sei, mas tem que se esforçar. Tem que ter tolerância. Vai conseguir? Não sei, mas tem que se esforçar. Porque se o homem velho superar, né, a questão da necessidade do nosso conhecimento do homem novo, a gente só está repetindo o mesmo erro. Por isso é tão difícil. Porque o homem velho fala muito alto na gente. Então, esse homem velho precisa ser, de fato, transformado. Então, a gente não pode tentar ajustar a lei divina ao meu desejo. Sou eu que preciso me ajustar à lei divina. Daí porque ele dizia, renuncia a ti mesmo, me segue. Ou seja, larga esse homem velho e me segue. Por isso é tão difícil. É muito complexo, de fato. E muitas vezes a gente quer ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Não tem como. Não tem Agora, como. veja a sabedoria divina. Bota a gente com o mesmo grupo de espíritos para ver se a gente faz diferente. Vê que beleza. Não é verdade? É verdade. É Ainda bem, fantástico. né? Ainda bem que existe Ainda essa bem que é uma chance sabedoria, atrás né? da outra, né? Uma chance atrás da outra. É verdade. E sabe, Alisson, as pessoas costumam muito dizer, dentro do meio espírita principalmente, falar que a família é o cadinho de luz, né? Aí, o cadinho, o pessoal aí que alguns talvez não saibam, quem já viu separando o ouro, né? Que pega o ouro bruto, Esquenta. coloca naquele potinho, Isso, e aquele potinho bota dentro do fogo. isso. O calor, né, vai Derreter esquentar, o ouro. derreter o ouro para poder separar as impurezas. Esse Isso. potinho é o que chama cadinho, que Ah, serve para que no calor ele derreta e ah, separe o que é precioso do que é ruim. ah. Aí vem, explica dentro dessa questão o que seria então, por que as famílias são esse cadinho de luz? Porque é exatamente como a gente vinha falando. É exatamente esse contexto da divindade de nos colocar junto a esses espíritos, vamos dizer assim, que foram parceiros nossos ou inimigos nossos, para que a gente possa, em coletivo, no grupo, ir aparando as arestas. Eu gosto muito de uma passagem que diz assim: toda planta má que meu pai não plantou será arrancada. Muita gente pensa na questão da religião e tudo. Não. Veja, se nós somos espíritos, a cada reencarnação a gente vai diminuindo essas plantas más, ele vai arrancando de fato. É o cadinho. Ele vai purificando, cada reencarnação vai purificando. Aí vai ficando só o que é divino em nós. Só o que é divino em nós. Mas, obviamente, que isso gera um tempo. E aí quanto mais tempo, ou melhor, Alisson, como eu faço para encurtar? É adotar essa conduta, que não é fácil. Aí é o sacrifício. Olha aí o sacrifício. Então, cadinho de luz, de fato, porque, meu amigo, você conviver todo santo dia debaixo do mesmo teto. O sacrifício que é o sacro ofício, né? Ofício, É o o trabalho ofício santo, né? sagrado. Isso mesmo. Exatamente. E aí Isso tem aí. gente que pergunta por que é tão difícil a gente mudar. Eu queria citar um exemplo que a criança, os nossos filhos, a gente vai e orienta ele a não fazer daquele jeito, de fazer o certo de outro jeito. Quando a gente menos espera, se a gente pergunta, você entendeu? Entendi. Vai fazer errado? Não, vou não. Vai Daqui lá e a faz. X tempo vai lá e está fazendo de novo. Não já falei para você, não é porque eu cometi de novo. Só que isso não é só com criança, não. Tem criança Não, com 95 anos fazendo também. perfeito. Eu acho, sabe qual é o problema, Leandro? Que eu penso, né? Assim, Ah, eu reflito muito sobre isso. A tríade que Jesus busca no Velho Testamento, para mim, responde muito isso. Ama a Deus e ao próximo como amas a ti mesmo. Está no Velho Testamento, né? Que ele pega lá.
em Levítico e em Deuteronômio. O que eu acho é que a gente tem um problema muito sério, eu acho, de auto-amor. A gente não se ama. Aí vocês, mais Alisson, eu estou falando do amor verdadeiro. Não estou falando de questão da horizontalidade. Estou falando desse amor genuíno. Por quê? Porque quando a gente se auto-ama de verdade, né, quando a gente já atingiu essa meta, você vai de fato eleger o que é melhor para você como espírito imortal. Eu começo a enxergar a vida pelo ângulo do espírito. E, obviamente, eu começo a renunciar a coisas da matéria naturalmente. Por quê? Porque como eu me amo muito, só que não é uma questão de egoísmo, porque amor não rima com egoísmo, mas eu começo a optar, de fato, por aquilo que vai fazer com que eu chegue na felicidade. Tem uma historieta que eu acho muito, muito pertinente. Conta uma vez que um discípulo chegou para um monge, né, um mestre budista, olha para ele e diz: mestre, eu descobri um pouco da sua história. Eu descobri que você era uma pessoa de família muito rica, você era riquíssimo, né? E você renunciou todas as riquezas e todas as facilidades do mundo para viver isso aí, né? Para ser um monge, sem recursos, sem nada. Ele fez lhe contar a história errada. E aí o discípulo tomou um susto. Ele disse: lhe contar a história errada. Porque é o seguinte, eu renunciei a algumas coisas da matéria perecíveis, que cedo ou tarde eu perderia, para ganhar, em consequência, o reino dos céus. Então, tudo é uma questão de perspectiva. A gente não, pelo menos eu acredito que a maioria de nós não atingiu essa perspectiva ainda. Nós falamos de espíritos superiores, nós falamos de mundos superiores, mas a gente ainda quer essa realidade daqui da Terra. Quando a gente despertar para o amor de verdade, esse amor genuíno, que aí eu digo, né, essa coisa mais transcendente de fato, a gente vai começar a ter essa perspectiva. Então a gente vai largando as coisas da Terra já aqui e começa a mirar as coisas do céu. Vou usar o termo céu. Na verdade, esse nível consciencial mais elevado. Então a gente já não vai ter mais essas mesmas metas. Aí vai ser mais fácil. Mas a gente ainda está nesse lusco-fusco, né? É um amor mais ou menos. É que é difícil, né? Mudar. Desafiador. É mais fácil a gente querer mudar o outro. Vamos ver aqui. José Oliveira, Deus te abençoe, Leandro, e nosso irmão Alisson, e todos que fazem parte dessa corrente. Obrigado. Obrigado, querido. Beijo. Ele é lá do Leal, lá de Bonito. Muito beijo bem. para você e para todo mundo. Faço o serviço do lar com muito carinho, sempre cantando. Muito Certamente, bem. Cocó, certamente. Inclusive, ela manda as mensagens no grupo do Chico, né, que a gente chama de família Chico. Muitas vezes ela coloca cantando uma música e quando a gente escuta é uma voz tão doce, tão maravilhosa. Muito bem. Mais uma pergunta de Patrícia aqui, ó. Sendo programada a reencarnação, havendo um espírito que não possui sexo, escolhido vivenciar experiências no corpo masculino ou feminino, de acordo com as necessidades evolutivas, como se explicar os casos de homossexualidade? Veja, eu vou pedir licença à Patrícia, não é que eu não vá responder. Eu prefiro apontar as obras, porque isso é um assunto, de fato, que vai exigir de nós uma caminhada de construção de raciocínio. Porque espírito, ele de fato, ele não tem sexo. Espírito, não. Mas perispírito tem polaridade. Então, a experiência da homoafetividade, segundo os relatos que a gente vai ter em Emmanuel, que a gente vai ter em Joana de Ângeles, naquele livro Encontro com a Paz e a Saúde, que a gente vai ter em Dias Gloriosos, no capítulo 13, quando ela fala sobre mudança de sexo, que a gente vai ter no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que teremos no livro Sexo e Obsessão, também do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o que todos eles, e obviamente assim deve ser, né, porque eles trazem a realidade do espírito, eles deixam muito claro que isso é um processo expiatório. Está lá. Todos esses livros desses espíritos falam de forma muito objetiva. Sexo e Consciência também, que foi um apanhado das palestras de Divaldo,
e Sexo e Espiritualidade, ou Espiritualidade e Sexo, de Alírio Cerqueira. Então, todas essas obras falam de uma maneira muito clara, em especial Sexo e Obsessão e Loucura e Obsessão, que quando a gente abusa do sexo, na polaridade em que a gente se encontra, nós marcamos nosso perispírito. Retornamos ao plano terreno, trazendo muitas vezes limitações, que seriam as provas. E nós encontramos meios de burlar essa prova e incorremos novamente nos equívocos. Então, na hora em que a gente é reincidente mais de uma vez naquele mesmo tipo, a gente deixa de se enquadrar no campo da prova e a gente passa a ser enquadrado no campo da expiação. Numa comparação que Joana de Ângeles faz no livro Plenitude, ela diz que a grande diferença da prova e da expiação é que a prova primeiro é escolhida por nós e essa prova pode ser adiada. A expiação, por sua vez, ela funciona como um cárcere de um presidiário que já passou pelas penas alternativas. Então, toda vez que ele teve pena alternativa, ele reincidiu. Então, é chegado o momento em que a divindade diz, agora não mais, agora você vai responder. E aí você fica encarcerado, às vezes numa situação de uma hidrocefalia, numa síndrome, em inúmeras situações desse porte que a gente não tem como alterar. Então, eles enquadram a homoafetividade nesse contexto. É uma expiação. Por quê, Alisson? Porque o espírito traz a velha tendência de querer pular, né? De querer voltar ao velho hábito do uso do sexo desregrado. Então, normalmente ele vem na polaridade distinta para que o próprio corpo físico seja uma barreira anatômica, fisiológica, para que ele não incorra novamente no ato sexual. Então, o espírito Bezerra de Menezes, nessas duas obras, Loucura e Obsessão e Sexo e Obsessão, eles são muito claros em dizer, para este tipo de expiação, o ideal é a sublimação, ou seja, não ter a condição do ato sexual homoafetivo. Isso aí é muito claro em falar. Difícil a gente falar isso hoje porque gera toda uma situação, mas é o que está expresso nessas obras, está aberto para todo mundo ler. Aí vem uma pergunta, sim, Alisson, e se acontecer, Deus vai ficar com raiva? Deus não fica com raiva, porque ele não é antropomórfico. Cada um de nós vai agir de uma forma e a gente vai ter consequências dessa forma. Única e exclusivamente. Mas se ontem eu tinha uma vida promíscua, com várias pessoas, e hoje eu venho nessa outra polaridade, sentindo o meu corpo com uma prisão, o que é que eu devo fazer? Ora, primeiro de tudo, que seja feita a vossa vontade. Deus não erra, ele me colocou no corpo que eu devo estar. O ideal seria respeitar a vontade divina e superar, sublimar, como vai dizer Bezerra de Menezes. E se eu não conseguir sublimar, que eu dignifique. De que forma? Tendo uma vida reta, o máximo possível, com aquela pessoa que eu elegi para a minha vida. Então, existe o ideal e existe aquilo que se torna mais possível. Mas, como espíritas, eu acredito que todos nós temos que ter a obrigação, e a gente vai encontrar isso no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, esclarecer, para que ninguém alegue ignorância, e deixe ao indivíduo o livre-arbítrio de escolher o que para ele é possível. Então, se ele conseguir sublimar, dê um passo extraordinário. Se ele não conseguiu sublimar, mas ele dignifica, ele continuou dando um passo. Mas se ele continua promíscuo, ele vai, obviamente, arcar com essas consequências, tanto quanto o heterossexual que é promíscuo também há de arcar com as mesmas consequências. Eu espero ter dado para compreender. O que é importante não é essa questão específica, né? Se é o que eu faço sendo. É hétero. É o que eu faço sendo, né? É o caráter, é a vivência é o que eu faço de amor, sendo, né? E aí, como a gente está falando de isso, e aí, como a gente está falando, né, em termos de vivência em família, cabe à família amar. Na verdade, cabe à família amar qualquer situação. Eu não gosto muito, viu, Leandro, de fazer muita distinção. Às vezes as pessoas dizem, e no homoafetivo? Bem, a conduta na família... É um ser humano maravilhoso. Ela é uma conduta, a moralidade, né, ela não faz distinção de absolutamente nada. Então, assim, eu não vejo, particularmente, eu não sou de separar
Eu acho até interessante isso, esse momento que a gente vive histórico. Eu não lembro de Jesus fazer nenhum tipo de separação de grupo. Uhum. Observem Jesus. Ele não falou para ladrão, prostituta, para rei. Ele não separa. Não existe grupo dentro do cristianismo. Pode observar. Só existe hoje que as pessoas estão inventando isso. Então, assim, eu não, quando eu vejo, eu acho que a mensagem é para todo mundo. Ela não faz distinção. Não é verdade? A gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Isso, exatamente. Aí tem um comentário aqui de Patrícia, muito verdadeiro, isso sobre o que estava comentando antes dessa pergunta dela. Muito verdadeiro, a maternidade é a tarefa reencarnatória mais difícil, mais prazerosa. É por isso que está lá, como eu disse a você, né? Ele dizer que direitos iguais, sim. De função, não. Não tem como. Elisandra Giló está acompanhando e disse assim: olha que curioso, estou assistindo as mães de Chico Xavier. Vim olhar o Face e me deparo com essa live. Seja bem-vinda, meu anjo. Seja bem-vinda, que a gente aprenda juntos, né, nesse processo, né, de reflexão sobre maternidade, sobre vida, sobre família. De fato. Que não é fácil, né? Falar é uma maravilha. Vou aproveitar antes de abrir outra pergunta. A Patrícia está falando aqui sobre essa pergunta que a gente estava falando agora. Perfeitamente respondido, meu amigo. É uma prova ou expiação para o espírito e toda a família. Que bom, Patrícia. Muito obrigado por esse retorno. É importante, viu, Leandro, Patrícia, dar esse retorno, porque como é um assunto muito sensível, às vezes a gente acha que a gente explicou bem, as pessoas interpretam de forma equivocada e acham que a gente está fazendo algum tipo de distinção. Por isso eu repito, é muito importante conhecer as obras. E uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, a doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas. Uhum. Então, se a gente quer uma fonte segura, vamos procurar a fonte dos espíritos, porque, infelizmente, a gente vai ver dentro do movimento, às vezes, defesas de bandeira de forma irresponsável até. Então, eu vou atrás de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno, de Bezerra de Menezes, de espíritos que são os norteadores do nosso movimento, porque é isso que vai dar o embasamento. Obviamente, passando sempre pelo crivo da razão, como ensinou Allan Kardec. Não é verdade? Isso. Porque quando é que surgem os grupos? Quando começa a opinião de A e de B e às vezes destoa daquilo que os espíritos vêm dizendo. A gente tem que ter muito cuidado. Mais uma vez, muito obrigado, Patrícia. Aí o pessoal fica criando um espiritismo que não é espiritismo, né? Pois é. Espiritismo E o que eu acho... moda da casa, né? Sabe o que eu acho mais grave, Leandro? É porque, assim, os nossos amigos espíritas às vezes esquecem que vão responder por isso. Se eu oriento uma pessoa errada, de forma equivocada, sabendo o que é o certo, eu vou responder pelo erro dessa pessoa, em parte. Eu sou corresponsável. Então, a gente vai sempre orientar de acordo com aquilo que a pessoa chega para nós. Eu não falo absolutamente nada. É de acordo com a pergunta que a pessoa faz que a gente orienta. Porque tem gente que chega no conflito e diz, Alisson, o que é melhor? E aí eu oriento muito esse livro. Leia Loucura e Obsessão, que lá você vai ver o que é legal. Vai falar o seu coração. Né? Então, assim, tem gente que não chega, já chega altamente bem definido e quer saber de outras coisas. A gente não está ali para absolutamente julgar ninguém. Porque a lei é infalível. A lei é infalível. Né? Agora, o que a gente não pode a gente não pode empurrar a pessoa para o despenhadeiro num discurso rasteiro. A doutrina espírita é filosofia, então ela é profunda. E como resposta, a resposta para as mais diversas perguntas e as mais difíceis perguntas, a resposta vai ser sempre a mesma. Ame. Pois é. Né? Mas veja como é interessante. Ame, mas comece amando a você. Sim, sem dúvida. Porque não tem, inclusive, como você amar a outra pessoa se você não se ama. Porque é amar o próximo como você ama a si. Se você não ama assim, como é que vai amar o outro? Se você não respeita o templo do seu próprio corpo, ele veio com uma função fisiológica definida pela divindade, porque ninguém ensinou o coração a pulsar, nem estômago a digerir.
A função já é divina. Então eu tenho que usar meu corpo de uma forma equilibrada. Eu não posso inventar. Caso contrário, eu arco com as consequências. Então o amor já começa aí. Cuida do corpo e cuida do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pergunta aqui, que é sobre as aprendizagens, né, que a gente pode ter no cadinho de luz, né, como a gente disse. Aí a pergunta é, o que a gente não pode deixar de aprender com a família, nessa vivência de família? O que é que a gente não pode deixar de aprender? Não pode deixar de aprender. É complexa a pergunta, né? Porque são tantas coisas. Essa é minha, viu? Né? Porque a gente tem um hábito, às vezes, de dizer assim, respeitar o outro no espaço, no seu espaço, na sua... Eu não sei muito se é por aí. Sabia? Por incrível que pareça. Eu acho que existem fases onde nós não podemos deixar de aprender determinadas coisas. Isso eu acho. Por fase. Porque, veja lá, na primeira fase da vida da família, e eu vou considerar a primeira fase já com a chegada do herdeiro. Essa fase é uma fase extremamente importante para a estruturação da personalidade, do caráter desse indivíduo. Então, aqueles pais eles têm que estar presentes. Então, a primeira coisa é a harmonia entre os pares. O equilíbrio entre os pares. Na hora em que essa criança ela começa a se desenvolver, ela começa a testar esses seus tutores. Então, a gente não pode esquecer, obviamente, a disciplina com amor. Por que isso? Porque o jovem, ele será nada mais, nada menos do que o reflexo do que ele recebeu nessa sua estruturação. Olha a Patrícia dizendo aí, perguntinha fácil, hein, Leandro? Porque, veja, em cada fase a gente vai ter um aprendizado. Então, não é uma coisa que a gente vai deixar. Agora, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver a consequência do que é que a gente deixou de aprender quando a gente vê o resultado. Então, a questão do respeito, a questão do limite, da disciplina, do afeto, em cada fase a gente vai estar estruturando. Então, eu acho que quando você faz essa pergunta, seria muito irresponsável da minha parte dizer é isso. Porque cada fase vai exigir de você um aprendizado. Até o ponto, aí sim, de quando ele se torna adulto, de você entrar na fase do respeitar completamente o espaço dele. Porque a base já foi dada e agora é ele que vai responder por ele. E é nessa hora que a gente vê as pessoas se atropelando. E aí cria dificuldade da comunicação entre a família. Ou adiantando fases. Um adolescente dizer ao pai e à mãe aquilo que quer, a hora que quer e como quer. E tem pai que aceita. Então veja que ele passou o tempo dele ter aprendido uma coisa chamada respeito aos pais. Ou disciplina. E agora vem a consequência. Então eu acho que cada fase tem algo que não pode ser deixado de aprender de lado. Pode ser deixado de lado. Tá atento agora a cada uma dessas. É verdade. Um pouco dentro do que a gente estava vendo um pouquinho antes, é isso mesmo, por isso a importância do estudo. O espírita precisa estudar a codificação. Sem sombra de dúvida. Quem quiser vir a Recife, todo terceiro sábado do mês, lá para o Jefa, para estudar a codificação comigo, seja muito bem-vindo. Eu nunca fiz esse convite online, estou fazendo a primeira vez, viu, Leandro? Depois de ano. Nós temos um estudo todo terceiro sábado do mês, a codificação. A gente estuda a codificação, vai lendo e vai fazendo. A gente usa o Livro dos Espíritos como base e a gente vai lendo as obras de Allan Kardec adjuntas, tendo o Livro dos Espíritos como roteiro. Você está transmitindo ainda? Pois é, a pessoa normalmente está trabalhando no sábado que a gente está fazendo o estudo. Eu espero que ele possa, no sábado, no terceiro sábado agora de setembro, ele voltar. É porque, inclusive, eu vi alguns estudos que você fez lá. Você viu como é que funciona, né?
E aí, dentro desse convite aí de Alisson, né, que para aparecer o pessoal ir lá e ir no Jefa, o Jefa fica em Recife, ali em Piedade, por trás Do Hospital da do Hospital da Aeronáutica. Aeronáutica. Né? Isso aí. Então, é muito, muito simples de achar. Não me lembro nem o nome da rua. Félix. Damasceno. Félix Isso, Damasceno. Félix Damasceno. É. Quem quiser ir lá, é uma das casas que eu achei mais sérias, um trabalho muito digno. Né? Então, tem diversas atividades lá, inclusive atividades de orientação espiritual. Eles têm, eu não sei se já retomaram essa Já. atividade, já, né? Então, quem quiser conhecer o GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, eu costumo dizer que é minha casa-mãe. E continuo ainda com esse laço muito forte ainda Com com o GEFA. certeza. Vez ou outra entrando em contato com Rosane, com Sônia. Sônia, a gente sempre manda uma mensagem de bom dia, boa noite, manda um beijo para ela. Eu gosto de chamá-la de meu anjo de luz encarnado. E ela gosta muito. Eu sou apaixonado por ela. Vamos ver aqui. Creonice. Ensinar com amor e educar com exemplo. Aí se tem um bom resultado. Indiscutivelmente. Eu também acredito muito nisso. E se porventura não der o resultado que se espera, é aquilo que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pelo menos o pai e a mãe terá a sensação de que cumpriu com o dever, porque também tem a responsabilidade de quem foi educado, não é? E que a semente não se perde, porque nós somos espíritos. Ora, não vai ser perdido. Isso. Deixa eu ver se eu esqueci de. É porque teve gente que não citei, por exemplo, Juarez Soares, né? Que ele é lá aqui do Chico. Beijo pra ti, Juju. Não citei, mas eu ainda coloquei o aviso dele na tela. O Pierre Pessoa, lá de Bezerros, lá do Apolo. E aí vamos a mais uma pergunta dessas boas. Vamos, se souber. Qual é a melhor forma, Alisson, da gente evitar conflito em família? Eu gosto muito de uma orientação bem prática de André Luiz. Todo mundo está lembrado. Na hora que eu falei o nome dele, eu tenho certeza que muita gente já lembra. Conhece exatamente esse aí, Leandro. É esse mesmo o método. É uma forma extraordinária. Exatamente. Entendeu? Entendi. Explica aí, pessoal, para quem não sabe. É simplesmente usar o copo da caridade. É encher a boca d'água ao invés de responder. Porque o conflito ele só acontece quando os dois lados se envolvem na questão. E a gente sabe que, somado a essas duas pessoas que estão ali, não poucas vezes existe uma influência espiritual também que faz parte. Então, se eu deixo de ser o portador do conflito, não existe um conflito unilateral. Todo conflito é bilateral. Então, na hora de responder, usa a água da caridade, enche a boca de água e não engole. Porque aí você não vai responder. E na hora que não responde, cessa ali a confusão. Vai esfriar a cabeça e depois tem a possibilidade de conversar. É a melhor maneira da gente evitar. Porque, de fato, os atritos vão ter. A água da paciência, a água da caridade, é isso aí. Entendeu? Não tem outro. Não tem outro. Atrito vai ter. Porque há diferenças. A sabedoria está exatamente em não responder ao conflito naquela hora. E voltar ao assunto depois, quando tiver mais condições. Mas isso também é aprendizado. E é diário, né? Diário, sem dúvida. Diário. E várias vezes por dia, às vezes. Dependendo, às vezes, mais de uma vez por dia. É verdade. Na sua explanação, né, você falou a questão da família, né, do processo de reencarnação e tal. Então a gente tem a questão da família espiritual. Eu queria que você pudesse abordar com a gente. Do ponto de vista espiritual, como é que a gente pode ver a família que traz uma pessoa que não nasceu biologicamente, ou seja, processo de adoção, né? Como é que a gente pode ver a adoção sendo esse espírito encarnado, ver como filho que não é biológico, mas...
A adoção é uma questão que vai exigir da gente muito cuidado, muito zelo em relação a lidar com ele. Primeiro de tudo, é um ato de amor de fato. Não existe obrigatoriedade de adoção, porque para o planejamento reencarnatório, inclusive daquela pessoa, ele veio para aquilo ali. Tem uma passagem de Chico Xavier, no momento me foge o nome do livro, mas ele relata uma psicografia de uma jovem que diz ela que perdeu a existência dela por conta de uma adoção. É meio chocante a gente falar isso. Porque ela era muito bonita e, recebendo tudo que havia recebido, ela veio numa outra encarnação, trazendo a beleza ainda, mas agora órfã. E no momento em que ela foi adotada, ela voltou àquela velha experiência. Os pais passaram, obviamente, a amá-la e dar a ela tudo novamente. E ela, como um espírito não muito amadurecido, acabou perdendo a experiência reencarnatória. Então, a adoção é um ato de amor válido, importante, mas que deve ser muito maturado pelo casal, de tentar, de fato, educar essa criança o máximo possível na condição de filho como se fosse consanguíneo. Lembrando que ela vai ter um grande desafio na existência. Porque, às vezes, a dificuldade iria forjar e fazer com que ela passasse por aquilo, essa existência da melhor forma. Na hora em que a gente traz e agora abre um mundo de possibilidades para esse espírito, ele tem que estar muito bem embasado para que ele não repita o equívoco que ele cometeu ontem. Então, assim, é muito delicado essa escolha da adoção. E repetimos, deve ser feito? Sim, se o casal acha que tem sentimento, que existe a vinculação, e frequentemente há, porque existe aí a lei da afinidade, que entra nesse quesito, então que empreenda essa ação, mas lembrando que a responsabilidade ela se torna infinitamente maior. E, inclusive, embora o final da frase, quando ele diz assim, mas, é porque ela pode não ser nosso filho biológico, né, o filho biológico, mas pode ser já um filho espiritual, que eu assumo como isso, né? Indiscutivelmente. A espiritualidade pode aproveitar um outro caminho até chegar até nós, né? Eu digo, viu, Leandro, eu não gosto muito de generalizar casos de adoção. Isso. Porque as pessoas às vezes querem transformar... Eu não gosto de generalizar nada, sabe? Nada, pois é. Mas caso de adoção, então, o pessoal às vezes quer transformar algo muito complexo em algo muito simples. E eu não acho que seja por aí. Eu acho que, na verdade, a nossa doutrina nos abre essa possibilidade da gente ver caso a caso. Isso. Entendeu? A gente precisa ter esse bom senso. Né? Não, e a gente tem que ter cuidado em tudo que a gente vai afirmar, né, Alisson? Porque Sim. quando a gente generaliza... A gente corre um perigo muito grande. Não, na minha opinião, eu acho que todas as vezes que a gente generaliza, a gente erra. Nem corre o perigo, acho que a gente erra. Eu acho. Eu concordo com você. Mas é um erro muito grave, porque você generaliza, por exemplo, quando uma criança está no processo de reencarnação e vem anencéfala, aí alguns espíritos chegam e dizem assim, isso é porque numa vida anterior se suicidou, por exemplo, ferindo o seu perispírito e tal, e o perispírito ferido, né, machucado e tal, na formação desse novo corpo veio. Só que aí é que tá. Você não pode generalizar. Você não pode dizer que todo anencéfalo foi isso. A gente pode dizer assim, olha, eu vou citar uma das possibilidades. Perfeito. O mecanismo que você explicou, ele é perfeito. É exatamente. Ele imprimiu no perispírito. Isso aí não se discute. Agora, afirmar que foi um suicida, às vezes é um espírito superior que vem ensinar a família a passar pelo problema. Pois é, então, e a gente fica julgando, né? E eu acho, aí realmente, como você diz, aí se torna perigoso. O importante é a gente saber que existe uma razão para aquilo. Que existe um Deus que é soberanamente justo e bom e que aquele espírito passou pelo que ele está necessitando. Ponto. Qual foi a causa? Bem, aí não nos cabe. Que a gente não sabe de fato. A não ser quando há um espírito comenta,
que é um espírito sério, que você já conhece, que tem a necessidade de ter essa informação. Mas a gente não pode generalizar mesmo, não. É um perigo. Eu ouvi já coisas desse tipo e algumas outras piores também. E é um equívoco, porque o espírito ele só precisa entender que existe a justiça divina. Ponto. Que existe uma razão. Acabou. Tentar adivinhar não acrescenta em nada. Não nos cabe estar julgando, porque quando a gente julga, Perfeito. a gente já está cometendo outro erro, né? Porque Já está você dando não uma sabe sentença que todas as talvez não situações. seja nem real. Pois é. Primeiro nem a gente tem a condição de estar julgando e nem a gente tem a informação Perfeito. dos motivos. E então você acaba julgando uma coisa dentro daquilo que você não faz a mínima ideia, ou só tem uma ideia, mas não é aquilo. É como uma pessoa chega e diz assim, vamos lá, uma situação. O camarada, um espírito chega para ser orientado, e aí você chega você chega e quer doutrinar aquele espírito fora daquilo que é a necessidade dele. Não é? Perfeito. Está coberto de razão. Não cabe. Vê só, Alisson, vê como o tempo passa voando. Já está com 1h21. Estou vendo daqui. Vamos então nos encaminhar então, para o final. Queria lhe agradecer muito, Alisson. Muito Eu que mesmo, agradeço o convite. por essa oportunidade da gente poder fazer esse bate-papo. Né? Eu costumo até dizer, gente, a gente busca fazer de uma forma diferente para poder a gente fazer essas devidas reflexões. Não ficar aquela coisa, né, padronizada, fechada. Concordo. Mais cansativa às vezes. Sem dúvida. Muitas vezes, se você disser, olha, vai ter uma live que dura 1h30, a pessoa já diz, rapaz, 1h30 é muito tempo. É muito Mas tempo. Mas como ela fica participativa, as pessoas perguntando e tal, né, e nesse formato, né, de pergunta, de resposta, de comentário, fica muito mais leve. Eu costumo dizer que a gente faz essa live pedindo às pessoas que puxem a sua cadeira, né, puxa o banquinho, senta e vamos lá, vamos bater esse papo. De fato, é um formato muito mais, como eu posso dizer, produtivo, eu acho. Eu gosto, sabe? As pessoas têm muito mais produtivo. Creio nisso, por experiência própria, posso lhe dizer, no primeiro olhar, você se sente invadida por muito amor por essa criança. Mara, não tenho dúvida. Olha aí a lei de afinidade aí, ó. Olha o passado, presente. Bom, meus amores, a gente queria agradecer aí a participação de todos. Hernani Correia, Santa Rita. Boa noite a todos, sob a luz do Pai. Eu queria agradecer a todos que acompanharam até agora. O tempo passou voando. Eu queria até saber, Alisson, de você, se existe alguma possibilidade de a gente fazer uma nova live mais pra frente. Com certeza, vamos fazer. Esse ano ainda. Fico no aguardo da sua orientação. Pronto, tá ótimo então. Tá joia. Para a gente poder encerrar, a gente sempre pede para que faça uma prece no final. E aí eu queria também pedir aos que acompanham que durante essa prece possa direcionar. A gente já explicou em outros momentos, né, a questão do que é a prece, o poder da prece, o poder do pensamento positivo. Então, durante a prece, pedindo por pessoas que a gente possa saber que esteja necessitando. Pedir, principalmente no dia de hoje, pedir por nossos familiares, né, para que essa harmonia ela possa existir dentro das nossas famílias, né? Todas as vezes que a gente equilibra a nossa família, a gente tem condição ainda mais de poder fazer alguma coisa pelo outro. Então, tudo isso a gente leva em consideração, né? Obrigado, meu anjo. Eu que agradeço a paciência. Né? Então, suas considerações e, em seguida, suas considerações finais e, em seguida, a prece, e a gente já acompanha aqui. E mais uma vez, muito, muito obrigado, querido mesmo. Minhas considerações finais sobre o tema, eu acho que a gente já conversou um bocado sobre família. Né? A doutrina, todos que estão nos ouvindo, das pessoas que falaram, sei que todos têm um embasamento teórico e uma busca de uma vivência real dentro dos postulados espíritas. Então, que de fato cada um consiga, né, vencer a si próprio e empreender esse grande desafio dentro do seu lar. Né? Agradeço a paciência de todos,
né? Por abrir um espaço na agenda, para estar nos dando a atenção, por tocar nesse assunto que às vezes é tão, né, que incomoda tanto, porque coloca a gente em xeque. A você, Leandro, pelo convite, e eu espero de fato a gente poder se reencontrar. Que todos vocês, né, que todos nós tenhamos uma boa semana e que a gente possa buscar nessa semana fazer a diferença em todas as possibilidades. Façamos então a nossa prece. Vamos lá. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta tarefa, por mais este reencontro com amigos espalhados, mas que se tornam agora unidos através da tecnologia. Que as reflexões que foram feitas aqui sirvam como mote para profundas reflexões, análises e, quem sabe, uma mudança de conduta mais feliz. Já sabemos, Senhor, o roteiro. Agora cabe a cada um de nós a coragem de trilhar o caminho. Nos ajuda, permita que os teus prepostos estejam conosco, mas que também nós possamos estar contigo. Que o teu amor, que a tua luz nos envolva, abençoe a nossa semana e que possamos ser instrumentos teus na condição que nos encontramos. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, assim seja. Que assim seja. Meu amigo, um abraço. Eu que te agradeço, querido. Beijo no teu coração. Beijo. Valeu. Até a próxima, Obrigadão. se Deus quiser. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até o próximo domingo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Foi ótimo, né?